1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam carregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim, glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra, e glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. A igreja pode se assentar. Glórias a Deus. Queridos irmãos, este é um culto daqueles em que desde o princípio a palavra já vem falando conosco, os louvores também vêm falando. Aliás, não só isso, mas por estes dias o Senhor vem falando com a igreja numa mesma direção. Quem pode lembrar da palavra base do culto de quinta-feira passada, o culto das células? Dizia aquilo que já foi lembrado aqui pelo pastor Gilmar também nessa noite: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é, isto é uma pergunta. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é contigo, a palavra não está afirmando que ninguém será contra você, mas ela está fazendo uma pergunta. É como se ela dissesse: olha, se alguém ousar vir contra nós, deve saber que aquele a quem nem mesmo o seu filho poupou, que então não fará para nos defender? Amém, queridos? Preste atenção numa coisa. Aqui tem um nome que talvez muitos aqui nem saibam o que significa. Talvez muitos já tenham ouvido essa palavra, mas não sabem o que significa. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, você não fique envergonhado caso você não saiba. Por acaso alguém aqui sabe o que significa Ebenezer? Eu não vou te perguntar, não vou levar o microfone para você responder aí, né? Mas eu só quero saber, alguém sabe o que significa Ebenezer? Algumas mãos levantaram, poucas na verdade, né?
Agora, vocês já ouviram falar em Ebenezer? Alguém já ouviu falar aí, Ebenezer? Pois bem, agora nós temos mais mãos levantadas. Ebenezer é uma palavra do hebraico que significa pedra da ajuda. Pedra da ajuda. Então, nessa noite, o Senhor quer falar a importância de ter uma pedra que nos ajude. Normalmente a gente pensa em pedra como um tropeço, como um obstáculo, e nessa noite o Senhor vem falando, nem sempre é assim. Existe uma pedra que pode te ajudar, uma pedra que te compreende, uma pedra que te faz lembrar que o poder não é teu, mas daquele aquele quem te escolheu. Amém, meus amados? Então veja, falar de pedra sem lembrar daquela conversa entre Jesus e Pedro, quando Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada sobre uma pedra. Nós sabemos que essa pedra é uma pedra grande. É mais apropriado chamá-la de uma rocha. A igreja está construída sobre uma rocha. A igreja tem um alicerce, que não é outro a não ser o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra. Muitos até ficam em dúvida diante daquela conversa, quando o Senhor diz para Pedro, pois também eu te digo que tu és pedra. E logo em seguida ele diz, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fica mesmo aquela dúvida do tipo, quem é a pedra então? É Jesus ou é Pedro? Ninguém melhor do que o próprio Pedro para tirar essa dúvida. Era com ele que Jesus estava falando. Era sobre ele que Jesus disse, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. Foi ele quem colocou isso no teu coração. Então, o Pedro era alguém inspirado. Então, por curiosidade até, eu quero te levar naquilo que Pedro escreveu. Naquilo que o próprio Pedro afirma sobre esta pedra. É para definir bem qual é a pedra. Então você pode conferir isso em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, quando o próprio Pedro diz assim, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Entendam, irmãos, Pedro está falando com a igreja. Pedro está falando sobre a igreja. Pedro está falando a respeito daquela pessoa que faz parte do corpo de Cristo e que é edificado. Vós também são pedras vivas, pedras pequenas, é verdade. Assim como vimos as crianças louvando luzes pequenas, é verdade, mas capazes de iluminar muito. Pedras pequenas, que juntas, uma a uma, como tijolos que faz a construção de uma casa, nós também somos pedras pequenas e pedras vivas, que fomos edificados sobre um alicerce, sobre uma rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vou continuar a leitura para que você entenda isso de uma maneira clara e definitiva. Então ele diz aqui, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém. O que contém as Escrituras? As Escrituras contêm
o seguinte, que eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aleluias. Você tem dúvida que essa pedra é Jesus? Você não pode ter. Se você crê em Jesus, você nunca será confundido. Crê nisso, meu amado irmão? E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Aí vai continuar falando de pedra aqui, mas eu só queria mesmo que você soubesse que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E mesmo sendo edificada sobre a rocha, a palavra do Senhor vem dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas entendam então que Jesus está dizendo que as portas não prevalecerão. Não significa que elas não se abrirão para tentar te levar para lá. Isto representa uma luta que todo cristão tem. Uma luta contra as portas do inferno. Uma luta onde estas portas muitas vezes se abrem, revelando inimigos da nossa alma, inimigos da nossa vida, inimigos que tentam, assim como os filisteus, inimigos históricos do povo de Israel, roubar principalmente, irmãos, sabe o que? Eu vou te dizer. Você pensa que o inimigo está querendo roubar a tua casa? Você pensa que o inimigo está querendo roubar teu dinheiro? Você pensa que o inimigo quer roubar a tua fama? Não, porque muitas vezes estas coisas é que fazem com que você seja um aliado dele, que esteja do lado dele, não está interessado nisso. Eu quero te falar um pouco sobre o momento que Israel estava vivendo nesse tempo do profeta Samuel, para você compreender e muito bem o que o inimigo mais quer roubar de você. Aquele era um tempo de derrota para Israel. Nós lemos no primeiro versículo, se a irmã Cristiane puder voltar lá, naquele primeiro que nós lemos, que eu não lembro mais qual que era, eu sei que é o 1 Samuel, isso aí, 7:7. Não dá mesmo para esquecer, né? Eu esqueci, mas não era para esquecer. Muito bem. Olha só, irmãos, nesse mesmo versículo, foi o primeiro que a gente leu, está dizendo que Israel temeram. Israel estava temendo. Israel estava com medo. Na verdade, Israel estava aflito. Porque aquele era um tempo de derrota, onde os filisteus estavam atacando sem parar. Aliás, Israel teve muitos inimigos. Mas se nós podemos classificar um como o principal inimigo de Israel, são justamente os filisteus. Nós também temos muitos inimigos. Mas eu acredito, meus irmãos em Cristo, que nós também, a exemplo de Israel, também temos um inimigo principal. É aquele que sempre volta. É aquele que nos fere mais. É aquele que o tempo todo está atacando o nosso ponto fraco. É aquele que não desiste de nos derrotar. E sabe o que aconteceu? Quando os filisteus estavam atacando Israel num tempo de derrota como era aquele, eles levaram a Arca da Aliança. É a única vez da história que se vê o roubo da Arca da Aliança. Você já deve saber, mas caso não saiba, deixa eu te dizer que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Se tem uma coisa, meus irmãos em Cristo, que o inimigo mais quer, é tirar a presença de Deus da tua vida. Porque muitos crentes, infelizmente, não têm o conhecimento da palavra de Deus que o inimigo tem. Você duvida do que eu estou te falando? Você pensa que Satanás não conhece a palavra de Deus? Deixa eu te lembrar que ele estava lá no Éden. Deixa eu te lembrar
que ele, ao longo de toda a história, esteve presente, ele estava presente na crucificação do Senhor Jesus, ele estava presente nos momentos mais marcantes de toda a história do povo. Se tem alguém que sabe quem é Deus, é ele. Até porque, por que ele queria ser igual a Deus? Porque ele sabia quem era Deus. Então ele sabe que ele pode derrotar, meus irmãos, qualquer pessoa. Ele é mais forte do que qualquer ser humano. Você não tem condições de medir força com Satanás. Mas quando que ele não derrota um ser humano? Quando que ele não pode vencer aquele que é muito mais fraco do que ele? Quando este pequeno tem a presença do Deus grande. Aleluias! Se Deus é por nós, quem será? Mas ele vai continuar tentando. Os filisteus não desistem, irmãos. Então nós estamos ali vendo que quando Israel ouviu que os filisteus eles estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Israel sabia que os filisteus eram muito mais fortes, muito mais poderosos, adestrados para as guerras. Os filisteus tinham em seu exército gigantes, sem contar que viviam pelas guerras. E já haviam vencido Israel naqueles dias. Israel já estava acuado. E quando vem a notícia de mais um ataque, a palavra diz que eles temeram por causa dos filisteus. Então ele é como qualquer um de nós, que pode assim ter o sentimento de que naqueles lugares onde nós caímos, quando nós pensamos nas nossas derrotas, irmãos, quando nós sabemos que em determinadas áreas, que contra algumas situações da nossa vida, nós perdemos a guerra, então nós tememos muito mais. Quantos aqui não poderiam ter em seu coração aquela lembrança de situações que ela diz: eu nunca mais quero viver isso, eu nunca mais quero passar por isso, eu nunca mais quero ser humilhado assim, eu nunca mais quero sofrer assim, nunca mais quero estar num lugar onde eu fui parar. Quantos aqui podem ter uma história dessa e dizer: eu não quero aquilo nunca mais para mim? Mas deixa eu te dizer que quando a palavra do Senhor Jesus sobre a igreja diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e nós já entendemos que as portas do inferno se levantarão contra ela. A gente já entendeu que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é uma afirmativa, é só uma pergunta, e nós sabemos a resposta. Satanás é contra nós. Aí nós vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, ele diz que não temos mais que lutar contra a carne e contra o sangue. Que nossas lutas hoje, que as lutas da igreja hoje não são contra pessoas. Você não vai tomar uma espada, você não vai colocar uma armadura, você não vai vestir um capacete e sair para enfrentar o inimigo. Aliás, é bom deixar claro, meus amados irmãos, que nossa luta é de fato uma luta espiritual. Mas nós temos que entender que assim como o nosso Deus, na figura do Espírito Santo, usa pessoas como nós para realizar grandes feitos que nós não faríamos se não fosse a presença dele. Mas ele, por exemplo, ele pode usar qualquer um de nós aqui, irmãos.
no momento que você nem espera, para dizer uma palavra, sabe? Inspirado pelo Espírito Santo, você diz uma palavra num lugar para uma pessoa que você nem imagina o que pode acontecer. E grandes coisas estão acontecendo porque o Senhor está te usando. Então, o Espírito Santo é Espírito, não precisava nem dizer. Mas Ele usa quem? Eu e você, que somos carne. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas nós sabemos que Satanás usa carne e sangue para nos atacar. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra um anjo que apareceu no teu quarto, com uma asa medonha, e você ali com medo do anjo, tremendo, dizendo, não me pega. Não. Como que é esta luta, que não é contra carne e sangue? É uma luta onde Satanás vai usar pessoas. E pessoas que muitas vezes você nem imagina. Então é onde a porta do inferno se abre. É onde aquele que vem para cima de você, vem na intenção de te derrotar, de acabar com você. Os filisteus nunca desistem. Satanás nunca vai deixar de pensar em te derrotar. Ele sempre vai tentar fazer de muitas formas com que você tenha que enfrentar essas situações, meu irmão. Agora, interessante é que a igreja não se levanta contra ninguém. Você não vê Israel indo para cima dos filisteus, você vê os filisteus atacando Israel. Sabe o que significa? Que com toda a tua boa intenção, de ter uma vida calma, tranquila, honesta, onde você está cumprindo tuas obrigações, sei lá, de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. Sabe, irmãos, mesmo assim, os filisteus se congregam contra você. E tantas vezes te coloca num lugar como este em que estavam os filhos de Israel, temendo, pensando como eles iam sair daquela situação, imaginando que aquilo que já estava ruim, que tudo aquilo que eles já tinham perdido, poderiam perder muito mais. A pergunta era, o que fazer? A pergunta hoje de muita gente, não consigo, não tenho ideia do que cada um está enfrentando aqui, mas você sabe, meu irmão. E tem muita gente perguntando, o que eu vou fazer? Para que lado eu vou? Que decisões eu tomo? Eu paro? Eu continuo? Eu desisto? Eu luto? Vou para cá, vou para lá? Acredito neste ou acredito naquele? E o fato é que tantas e tantas vezes nós chegamos num ponto onde a grande pergunta é, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quando, só para adiantar, eu quero te dizer que a melhor pergunta não é por que eu estou passando, mas para que eu estou passando. Quero te dizer que o Senhor estava para realizar um grande avivamento em Israel. Aleluias! Quero te dizer que eles estavam vivendo as vésperas de uma grande vitória, uma vitória que não dava nem para imaginar, algo que ia mudar completamente a história do povo de Israel. Mas eles não sabiam disso. Me faz pensar que muitas vezes na nossa vida nós estamos assim também, desanimados com muitas coisas, olhando para a nossa fraqueza, olhando para a força do inimigo, olhando para as situações que nós vivemos, lembrando de tantas e tantas vezes que nós caímos naquela mesma área onde nós estamos sendo atacados agora, lembrando dos filisteus, lembrando do que eles fizeram com a gente, lembrando das quedas, dos golpes, das traições que muitas vezes nós sofremos, lembrando daquelas coisas que não dá nem para contar, coisas guardadas dentro do nosso coração. E então a gente está ali temendo como serão os próximos dias. E se eu já caí, será que não vou cair de novo? É quando, meus irmãos, diante da pergunta que tantos de nós, tantas vezes estamos fazendo, olha, o que eu posso fazer?
talvez as coisas mais simples sejam aquelas que a gente coloca em último lugar. A gente fica pensando quem é que pode nos ajudar. A gente fica pensando em buscar aliados. O problema com isso é que muitas vezes, meu irmão casado, deixa eu te dizer que nem a tua esposa está do teu lado. Se deveria, sim, é outra história, mas muitas vezes não está. Deixa eu falar com você, minha irmã casada. Diante de determinados momentos da tua vida e de desafios tão grandes, tantas vezes você queria, e muito, que o teu marido estivesse do teu lado, mas ele não está. Está fisicamente, mas nessa luta espiritual, o corpo é o que menos interessa. E muita gente procurando uma maneira de ganhar força, de sair da situação. Muitas vezes pensando que o governo poderia ajudar, melhorando o salário mínimo, abaixando os juros. Muita gente pensando que os políticos poderiam ajudar, criando leis que pudessem te favorecer e não te atrapalhar cada vez mais, e coisas do tipo, meus irmãos. Às vezes você pensando que o teu patrão poderia te ajudar, te dando um salário melhor, ou que os teus fornecedores poderiam melhorar as condições de compra dos teus produtos, e tantas vezes você procurando ajuda para aqui, para lá, daqui, dali, e tantas vezes você não acha. Mas eu quero te dizer nesta noite que a palavra vem dizer que clamar ao Senhor não é uma coisa qualquer. Observe o versículo 8, quando os filhos de Israel, caídos, envergonhados, deixa eu te dizer, está pensando que eles chegaram nesse ponto ruim aí, por azar? Não. Porque o inimigo é que aprontou com eles? Não. Eles chegaram nesse ponto porque eles estavam fracos na fé. Porque no tempo do juiz anterior ao Samuel, Eli, a desordem espiritual em Israel foi terrível. Então você pode pensar assim: se eu estiver nessa situação, o Senhor não vai me ajudar. Aí é que você precisa ver o amor de Deus. Aí é que nós precisamos entender, meus irmãos, que não é por merecimento, é pela graça. Aí nós precisamos entender que esse Deus que te escolheu, Ele nunca te abandona. E que o inimigo pode fazer de tudo para tirar a presença de Deus da tua vida. Faz de tudo para roubar a arca de você. Mas quando os filisteus roubaram a arca do Senhor, o Senhor que sabia por que aquilo tinha acontecido. O Senhor que conhecia o seu povo de Israel, sabia que eles não estavam bem espiritualmente. Esse mesmo Senhor que sabia de tudo isso, não permitiu que a arca ficasse no poder dos inimigos. Aleluias! Então eu quero te dizer, meus irmãos, que o próprio Deus se levantou e que feriu os filisteus lá, com uma passagem que eu acho até engraçada, porque ele mandou uma epidemia de hemorroidas. Não sei se você já conhece essa história, mas mandou uma epidemia de hemorroidas no meio dos filisteus. E os filisteus muito incomodados. Então é como se levanta, porque com hemorroida você não pode ficar sentado. Então, um encontrando com o outro, dizendo assim: rapaz, o que está acontecendo? Depois que essa arca veio para cá, o negócio esculhambou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu quero te dizer, irmãos, que
A arca do Senhor é para ficar com você, amém? Porque com o povo de Deus, a arca abençoa, mas quando está na mão errada, não dá certo. O inimigo pode tentar, irmãos, mas o Senhor não permite que a presença dEle seja levada, amém? Não importa o estado que você esteja passando, presta atenção numa coisa. Se você ainda crê, se você sabe quem é o Senhor, se você conhece esse Deus, irmão, mesmo que você não esteja bem, eu não quero que você fique mal, eu não quero que você esteja fraco espiritualmente, mas estou te dizendo, mas ainda assim, Ele não vai permitir que o inimigo tome a presença dele de você. Sabe quando que você perde a presença de Deus, irmãos? Quando você mesmo sai dela. Então não venha Satanás partir para cima de você e dizer assim: eu vou tirar a presença de Deus desse cara, porque é o único jeito que eu tenho de derrotar esse bichinho. Essa encrenca aqui, eu só vou derrotar se eu tirar a presença de Deus dele. Aí ele vai o quê? Vai lá e luta e tira? Não. E se fizer isso, vai hemorroidar. Problema dele. Problema dele. Mas ele vai fazer de tudo para o Jean sair da presença. Jonas saiu da presença do Senhor. Judas se levantou da mesa. Jesus não tocou ele de lá. Ele estava mal, mas todas as promessas feitas pelo Senhor Jesus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, estava valendo para o Judas também. Então não tinha fariseu que ia tirar a presença de Jesus da vida de Judas. Porque ele perdeu a presença? Porque ele saiu, porque ele trocou por 30 moedas de prata. Mas se é o inimigo que vem, meu irmão, pode ficar tranquilo. A palavra diz que os filhos de Israel disseram para Samuel: Samuel era uma espécie de pastor deles, era um líder espiritual. Eles disseram: Samuel, a gente está enroscado. Samuel, não para de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Não para, clame. Clame ao nosso Deus por nós. Clame para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica querendo muitas coisas, quando na verdade uma só é necessária. E nós só precisamos clamar. Você pode pedir ajuda do teu pastor, do teu líder de célula, do teu irmão que está na tua casa. Peça, porque a oração, meus irmãos em Cristo, tem um poder que a gente não pode calcular. Para Deus atender o pedido do povo de Israel naquele tempo, primeira coisa, Deus teria que perdoar. Deus teria que passar por cima do pecado deles. Então entendam, meus irmãos, quando a gente está necessitado, Deus, Ele passa por cima de qualquer coisa para atender o clamor daquele que sabe que só Ele pode ajudar. Aleluias. Porque tem situação na nossa vida, irmão, que não tem dinheiro, não tem governo, não tem política, não tem marido, mulher, não tem nada que pode nos ajudar, somente o Senhor. Sabe quando você fala só Deus? Era o caso deles lá. Então vamos acelerar um pouquinho. No versículo 9, a palavra diz que Samuel então, ele tomou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, porque assim era a forma de adoração naquele tempo. Irmãos, eu espero que você esteja vendo na palavra duas coisas. O clamor ficou claro? Para quem ficou claro, levanta a mão, por favor. E a adoração, ficou claro para você também? Então deixa eu te dizer abertamente, quando você mais necessita, quando você sente o inimigo se aproximando, quando está apertado, quando as coisas na tua vida estão enroladas,
Não deixe de vir no culto. Não deixe de adorar. Irmãos, eu não me conformo quando alguém comparece assiduamente por tanto tempo em adoração ao Senhor, servindo, e quando vem um problema, quando é a hora de clamar, quando é a hora de adorar, aí ela para de orar, aí para de vir na igreja, aí não participa mais de nada, não quer saber de mais nada. A minha pergunta é: como que você vai ter vitória, criatura? Da onde virá a ajuda que você precisa? Então não pode. Essa é a hora de buscar, essa é a hora de clamar, porque se você não faz isso, você está dando o caso por perdido. Então Samuel está oferecendo um sacrifício ao Senhor, ele está cultuando ao Senhor, ele está oferecendo o melhor que ele podia oferecer para o Senhor naquele momento. E aí, mais uma vez, Samuel clama ao Senhor por Israel, e o que aconteceu? O Senhor lhe deu ouvidos, aleluia. Então, se você deixou de acreditar que o Senhor tem te ouvido nesta noite, pelo poder da palavra do Senhor, volte a pensar que este Deus ouve a tua oração, irmão, aleluias. Você não pode achar que Deus só ouve uma oração bonita, de microfone, né, irmãos? Nessa noite, o louvor já falou conosco, vai lá para o teu quarto, clame, não desista. Não pode desistir. Mas não tem mais. Não desista. Clame. Mas como que vai ser isso? Não sei. Deus faz coisas, irmãos, que não dá para a gente saber. Como que Israel ia imaginar que Deus ia vencer os filisteus com trovão? Como que você pode imaginar como é que Deus vai te dar vitória? Eu não sei, irmão. Mas depois que eu vejo aqui Deus mandando uma trovoada e vencendo os filisteus, eu acredito em tudo que esse Deus pode fazer, aleluias. Eu acredito. Você acredita, meu irmão? Você acredita que Deus pode fazer por você? Olha o versículo 10, come esse versículo, leva para a tua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu que estando Samuel sacrificando, irmãos, estando ele sacrificando, os filisteus chegaram. Estando ele no culto, os filisteus chegaram. Estando você na presença do Senhor, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, e os inimigos se aproximando. Mas o que vai acontecer? Esse é o segredo da tua fé. Esse é o que a palavra do Senhor, essa é a mensagem que o Senhor está querendo passar para o teu coração nessa noite. Então, quando eles chegaram para a peleja contra Israel, trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, aleluias, poder de Deus, coisa que só Deus pode fazer. Então não se trata do que você pode fazer, não se trata da estratégia que você vai elaborar para vencer os seus inimigos, mas se trata daquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Que jeito? Não sei. Uma hora é terremoto, uma hora é trovão, outra hora não é nada, outra hora é só um vento, outra hora é uma luz, uma hora cai do cavalo. Deus faz de muitas maneiras. Mas esse é o segredo da nossa fé, é a confiança de que o Senhor vai fazer, que é Ele quem faz, a tua parte é clamar, o poder é dEle. De modo que os filisteus, ficaram aterrados de tal modo que foram derrotados. E aqueles que sobraram e deram no pé, sabe o que aconteceu? Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei, caíram, não mais se levantaram, e não se levantaram.
em todos os dias de Samuel. Você crê, meu irmão? Agora aí, é o que acontece, irmãos, muitas vezes, depois que nós vencemos, depois que Deus deu uma grande bênção, a história acaba. A gente para tudo e diz, bom, beleza, já deu certo, o que eu queria aconteceu, quem estava contra mim já caiu, o que me incomodava não incomoda mais, o emprego que eu tanto queria já chegou, glória a Deus, aleluia, a casa que eu queria comprar já comprei. Agora, irmãos, agora é que vem a parte boa do negócio. O versículo 11, ele diz, já estamos acabando, viu? Versículo 11 diz assim: e os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os inimigos e os alcançou. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra. Será que é para você tomar uma pedra também? Presta atenção nisso, amados. Recebe isso no teu espírito. Samuel pegou uma pedra. Eles faziam isso assim como uma forma de memorial. Muitas vezes eles usavam pedra. A pedra é como se fosse uma estalta, né? Uma estátua, para ficar ali, para não esquecer. E ele chamou o nome daquela pedra Ebenezer. O que quer dizer Ebenezer? A pedra da ajuda. Você está pensando que você não tem uma pedra que te ajuda? Pois você tem. Jesus já te ajudou alguma vez aqui, irmãos? Já te ajudou? Já teve situações da sua vida que você falou, agora já era, e Jesus apareceu nessa hora assim e te livrou, né? Pode não ter sido com trovoada, mas ele fez alguma coisa, não fez? Você já sabe que foi ele que fez, que você não poderia fazer. Agora pode ser que você esteja vivendo uma situação agora, que você fala, como eu saio disso? Como eu vou lidar com os meus sentimentos? Como eu vou reconstruir minha vida emocional? Como eu vou me levantar disso? Se eu ainda continuo vendo os inimigos. Então Samuel, ele faz uma pedra. Faz não, né? Ele pega uma pedra, ele coloca aquela pedra e avisou todo mundo, o nome dessa pedra aqui é Ebenezer. Sabe por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tá. Qual o objetivo disso? Samuel era homem de Deus, irmãos. Homem que tinha o Espírito Santo. O que ele fazia com direção de Deus. E o que ele fez, está escrito na Bíblia para nos orientar. Para dizer, tem sentido e eu preciso fazer isso também. O que Samuel queria com aquela pedra? O que você acha? Vamos botar essa pedra aqui. Toda vez que a gente olhar para ela, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar daquele dia que a gente estava caído, esgotado, perdido, não sabia para onde ir, o que ia ser, o que viria pela frente. E naquele dia a gente buscou ao Senhor, e o Senhor nos orientou, o Senhor nos deu uma direção, o Senhor colocou a gente num caminho que hoje a gente não pode nem, sabe, como que eu teria chegado até aqui? Jamais. Como que eu, um pobre judeu, já tantas vezes derrotado pelos filisteus, como é que eu posso? Ninguém me ajudou até aqui, mas no dia que você pediu a ajuda do Senhor, Ele estava lá. Então você faz uma pedra. Essa pedra, irmãos, é porque Samuel, homem de Deus, sabia que não ia ser a última vez que os filisteus iam atacar. Aliás, a palavra diz que nos dias de Samuel eles se aquietaram. Sabe o que me faz ver isso, irmãos? Que Satanás tem medo de um crente fiel. Satanás não tem medo de crente meia boca, não. Que não liga para a palavra, que é relaxado com as coisas de Deus, que é relaxado na oração, que é relaxado nos estudos, relaxado na palavra, relaxado no ministério, que não prega, que não brilha, que não é luz, que não é sal, né? Esse aí não assusta muito Satanás. Mas os filisteus não atacaram Israel enquanto
entre aspas, para eles, né? Enquanto o miserável do Samuel estava lá, eles pensaram assim: não dá. Nem vamos inventar. Nem vamos intentar acusação contra os escolhidos, porque não vai dar certo. Mas Samuel morreu, irmãos. E logo em seguida lá estavam os filisteus no tempo de Davi, né? Lembram? O Golias, o que ele era? Filisteu. E por que Samuel mandou fazer a pedra? Para que quando os filisteus atacassem de novo, meu irmão, você não pode rejeitar a pedra e não pode esquecer dela. Você tem um Ebenezer, você tem uma pedra que te ajuda. Nesse momento, a melhor coisa que você pode fazer, você está num tempo ruim, está caído, pode ser que não, mas se você tiver, não é para os filisteus que você tem que olhar, não é para Satanás, não é para quem que você tem que olhar? Para a pedra. Por que era aquela pedra? Para não esquecer das bênçãos que o Senhor havia dado para eles. Aleluias. Vamos ficar de pé, irmãos. A palavra está dizendo, olha para a pedra, significa lembre-se das coisas boas, das vitórias gigantescas, dos lugares terríveis em que você se encontrava e o que o Senhor te ajudou. Isso não é para você esquecer. Deixa eu te falar, muitas vezes nós lembramos muito bem, com detalhes, das nossas dificuldades, das nossas derrotas. Você é capaz de lembrar o que aquela pessoa falou para você naquela noite de quarta-feira, 23 de outubro de 1971. Você lembra, ela estava com uma camisa vermelha, ela virou para mim e falou que eu não era ninguém. Estou só dando um exemplo bobo aqui, irmãos, né, para te fazer pensar que você ficar olhando para as tuas derrotas não é o caminho. Não é disso que você tem que se lembrar. Você tem que se lembrar das vitórias que o Senhor te deu. Um exemplo rápido, porque está no fim. Essa empresa é uma porcaria, mas você não pode esquecer que um dia você estava desempregado e foi o Senhor que te colocou lá. Essa mulher, não pode esquecer. Amém, amados, todo mundo entendeu? Amém, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu sigo para os que estão adiante de mim. Presta atenção, irmãos. Ele estava esquecendo do quê? Dos açoites, né? Das prisões, das perseguições, das disputas com os judeus, das injustiças que ele sofreu. Ele está dizendo, eu esqueço essas coisas e sigo para frente olhando para Jesus. Não quer dizer que ele teve uma amnésia. Pelo contrário, ele tinha acabado de escrever, eu fui perseguido não sei quantas vezes, fui açoitado não sei quantas vezes, 40, não sei quanto, uma desgraça total. E quando ele fala assim, mas eu esqueço dessas coisas, não quer dizer que ele teve uma amnésia, quer dizer que não é para considerar. Você não precisa ficar considerando isso, irmão, não se apegando nisso. Nessa noite o Senhor está te chamando aqui para dizer assim, viu? Para de pensar um pouco nas suas quedas, esquece essas coisas, esquece. Não é que você vai tirar da cabeça, irmão, presta atenção. Não é que você vai tirar da cabeça e esqueceu, não. Vai lembrar. Isso aí é igual perdão. Se você perdoou, não é que você tirou da cabeça, que você teve uma amnésia assim, gospel e... Não, você continua lembrando. Só que isso não faz você sofrer mais. Você não está considerando mais isso. Isso já não tem peso mais na tua vida. Agora, das tuas vitórias, Ebenezer, a pedra da ajuda, quer que você saiba que Ele estará contigo em todas as tuas lutas. Aleluias. Então quem parou de orar, pode voltar a orar. Quem está esfriando na fé, pode voltar a se aquecer. E eu vou chamar para vir aqui na frente bem rápido
Quem sabe que é só a pedra da ajuda que vai te tirar desse lugar que o Espírito Santo revelou no teu coração nesta noite. Não sei se vem muito, não é necessário que venha para me agradar, mas se o Senhor falou contigo, eu quero que você venha à frente aqui, para viver um novo tempo, um tempo de avivamento, onde o que os filisteus fez para você, irmãos, esse vai ficar no esquecimento, esse você não vai considerar mais, porque daqui para frente, você sabe que a pedra da ajuda te escolheu, e ninguém ousará ser contra você, porque vai ser derrotado não pelo teu poder, mas pelo trovão que Deus pode enviar a qualquer momento sobre os teus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, alguns irmãos que deram passos na direção do teu altar aqui nesta noite, estão, Senhor, para declarar que a tua palavra falou ao coração deles, e tão gratos que são, Deus querido, porque lembram de coisas que o Senhor já realizou na vida deles, dos tempos caídos, onde hoje eles poderiam estar numa situação muito pior. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra, eu te peço aqui, Senhor, como ministro do teu evangelho, que possa realizar, Deus querido, um avivamento dentro destes corações, porque este avivamento, Senhor, que vai começar no interior de cada um deles, saindo para fora, para manifestar a tua glória, para demonstrar ao mundo, Deus querido, que o poder é do Senhor. Quero clamar por aquele irmão que precisa de ajuda, aquele que está enfermo emocionalmente, aquele que tem sentido, Senhor, um desânimo, aquele, Deus querido, que não está compreendendo o que é que está acontecendo dentro do seu interior, aquele coração abatido, aquela alma angustiada. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, Senhor, veio para eles, e que o poder desta palavra possa transformar as situações. Pai, eu te peço pelos trovões, pelos terremotos, pelos relâmpagos, pelas grandes luzes que o Senhor pode mandar a qualquer momento, pelas ventanias, Deus querido, por um anjo. Eu te peço, Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor pode fazer por estes irmãos, Senhor, que aqui estão diante do teu altar nessa noite, e que todos, Deus querido, que ouvem esta palavra, independente das situações que estejam vivendo hoje, possam ser ricamente abençoados pelo teu poder, Deus querido, que isto seja um memorial, Deus querido, das tuas vitórias na nossa vida, hoje, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam em nome do Senhor Jesus. Amém. E quem está aqui na frente pode cumprimentar um irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Ebenezer. Vamos aplaudir a pedra da ajuda, amados. Glórias a Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus.